Bom dia, pessoal. Tudo bem? Feliz domingo para todo mundo. Bom ver vocês aqui. Vou começar com a leitura hoje do livro Agenda Cristã. Antes, só quero deixar alguns recadinhos para vocês. Lembrando que a gente tem nosso bazar funcionando de quinta e domingo. Ele funciona de quinta um pouquinho antes da palestra, um pouquinho depois também. Então, subam lá para conhecer. No domingo também, a gente abre 8h30 da manhã. Então, fiquem à vontade para ir lá. E na semana que vem, no sábado, dia 6, a gente vai ter o Mega Bazar. Começa 8 horas da manhã, tem peças a partir de R$1. Então venham, chamam vizinhos, amigos, são roupas excelentes, roupas bem boas mesmo. É bem legal que vocês convidem as pessoas, porque é a sustentabilidade, né, Lili? Girando aí em torno da gente. Moda sustentável, né? Assim que se diz, né? Acho que tem esse nome, né? Tragam as sacolas, inclusive a gente está pedindo isso para vocês também, para a gente ajudar aí o planeta. E venham nos visitar também no sábado que vem, a partir das 8 da manhã. Eu queria aproveitar também para falar com vocês, o Jaci esteve aqui semana passada e falou sobre uma peça teatral que vai acontecer no dia 20 de setembro lá no Semeador em Alphaville. Não sei se vocês conhecem um grupo espírita que passa no YouTube chamado Amigos da Luz. Eles abordam várias questões importantes do espiritismo de forma cômica, alegre, mas sem perder a seriedade do que o espiritismo nos traz. E o ingresso custa R$60. A compra é feita por um aplicativo chamado Mula, é Mula mesmo o nome do aplicativo, e se vocês tiverem interesse em comprar, vocês podem procurar as meninas da secretaria, porque ao vocês comprarem o ingresso, a casa também ganha R$5 a cada ingresso vendido, tá? E aí a gente pode fazer aqui um mutirão, fazer uma caravana para ir assistir esse grupo, porque eles são muito importantes. Para as casas espíritas, a gente que dá aula, né, Chiquinha? A gente usa vários vídeos interessantes e engraçados para quebrar o gelo e é também uma forma da gente apoiar essas ações que são voltadas para o espiritismo, tá bom?
É isso aí. Obrigada. Bora assistir a peça, gente. Às vezes a gente fala, né? Falar de espiritismo a gente fica com esse receio, né? Dessa seriedade toda. Mas como a Lili disse, né? A peça é muito legal porque ela aborda com alegria e ao mesmo tempo sem deixar perder a seriedade que o tema necessita. Então vamos para a leitura da agenda cristã. O tema que a gente tem hoje é mais além. Não basta que sua boca seja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que elas fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz para ter um corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Bela imaginação é trazer contigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta suas emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através do caminho. Como eu sempre digo quando eu leio esse livro, né? As leituras são bem simples, mas completamente diretas, acho que chegam no nosso coração e nem precisa de muita explicação, né? A gente sempre tem que tomar cuidado como a gente age, de que forma que a gente age, para que a gente consiga seguir aí no caminho de Cristo. Então eu convido vocês nesse momento para sentarem de forma relaxada nas suas cadeiras, se sentirem à vontade, feche os olhos. E fechar os olhos é só um rito para que você consiga se concentrar melhor, se concentrar em Cristo, concentrar em Cristo, pensar em apenas na sua doce e meiga voz, nos seus ensinamentos e pedir a Ele para que nessa linda manhã de domingo a gente possa ter ouvidos de ouvir tudo que vai ser dito nessa palestra, para que penetre profundamente no nosso coração e que a gente saia daqui com esse desejo gigantesco de fazer melhor, de ser melhor, de evoluir e de crescer. Que a gente aproveite essa palestra e tenhamos um domingo maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é com o Julião. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse instante. E hoje nós vamos falar de um tema muito bom de ser falado, família. São tantas as situações que nós passamos e muitas vezes nós esquecemos a essência principal desde o nosso nascimento, que é a família. Então a abordagem que nós faremos hoje, ela vai ser da seguinte maneira. Nós vamos olhar aquilo que nos é dado pela sociedade para compreender o significado de família e os tipos de famílias que nós temos hoje, que mudou muito, né? Principalmente para aqueles que já estão com alguns fiozinhos brancos na cabeça, a família hoje parece que tem uma formação um tantinho quanto diferente, né? Nós vamos também olhar o lado da doutrina, o que a doutrina nos diz, como ela nos orienta, o que ela nos explica do que é família, da nossa ligação, e vai muito mais do que simplesmente essa ligação sanguínea que nós temos, né? E vamos aproveitar ainda para poder bater um papo assim, com um olhar como se fosse de um atendimento fraterno, para nós nos conectarmos mais ainda e entender o significado de família.
professor Pedro Menezes é um professor de filosofia e um profundo conhecedor. E ele tem um material muito bom, recomendo para quem quiser olhar lá na internet. Ele tem um material muito bom que abrange muito mais do que eu trouxe para vocês hoje, que nós teríamos que ficar aqui muito mais que horas. E a abordagem que ele faz é trazendo para nós os tipos de família, os conceitos de família e também o que tem de legal, o que nos traz a legislação, essa condição que para vivermos em sociedade ainda é muito necessário, infelizmente, nem sempre nós temos aqueles que cumprem o que é determinado pela lei. A condição social que nós temos, se nós olharmos um pouquinho para trás, só um pouquinho, lá na época da pedra, para começar ali as primeiras constituições familiares, era ali de um homem, uma mulher que não vivia, que viviam totalmente isolados, até sentir a necessidade de olharem um para o outro, um casal para o outro e começar a se juntar para montar o que hoje nós chamamos de sociedade. Então faz pouco tempo, né? E ainda não aprendemos, que é muito difícil viver em sociedade. E ele vai nos trazer, a princípio, a família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência baseados no afeto. Vamos guardar bem essa palavra. Baseados no afeto. Porque nem sempre o nosso convívio com o outro, mesmo que dentro do lar, é fácil. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentada na relação afetiva. Quando nós vamos colocando esses pequenos dados, né, afeto, afetiva, e nós começamos a imaginar, olhando para o lado daqueles que nos cercam no dia a dia, e isso aqui nós, por enquanto, estamos falando somente dentro do lar. Nem sempre é um mar de rosas. Temos as nossas diferenças. Mas é bom que nós já comecemos a exercitar o entendimento do que o conceito é para que exista em nós essa condição de compreensão do outro. Entretanto, não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados. Quando eu fiz essa pequena comparação de pouco tempo atrás, lá no Homem da Pedra, quando começou a ser possível a união entre as pessoas, no intuito de que pudesse melhorar a nossa condição, nos relacionando com outros, foi quando começou a despertar ali, né, entre nós, que nós também estávamos lá, de alguma forma, essa que hoje nós chamamos de sociedade. E essas alterações, no decorrer das épocas, elas foram tendo ali várias mudanças, se adequando ao tempo, se adequando à condição de conhecimento e respeito do próximo. Aí vem lá o que ele traz para nós, tipos de família. E aí nós vamos lá na Constituição para entender o que lá em 1988 foi colocado no que nós chamamos de Carta Magna para nos dar a referência do significado e daquilo que o Estado ampara e nos dá condições de viver em sociedade. Que vai nos dizer lá, família é compreendida como base da sociedade e recebe uma proteção especial do Estado. Esta proteção é o conjunto de leis que regem a maneira pela qual nós procuramos conviver um para com os outros. Ao longo dos anos, o significado de família vem sendo alterado. A família tradicional, a família nuclear, como é chamada, né? Composta por pai, provedor da casa, mãe, cuidadora da família,
e seus filhos foi sendo substituída por novos tipos de família. Há pouco tempo também, né? A vida ou a sociedade trazia essa questão que hoje, graças a Deus, né, é a condição de haver muito mais igualdade entre o casal naqueles objetivos que faz com que a família possa progredir. Poucos anos atrás, tinha essa figura. Era o homem que era o provedor e a mulher tinha que ficar em casa para tomar conta dos filhos. Era, graças a Deus, era assim. Né? Pelo menos hoje eu trabalho só 6 horas, a mulher 6, tal, fica... Não preciso trabalhar mais 12. Mas esse conceito, que embora pareça um tanto quanto machista, que está na nossa legislação, era realmente dessa maneira. Não havia muita liberdade. A família chamada nuclear era uma família que tinha total dependência do homem para a condução da família e cabia à mulher somente o papel de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mudou, graças a Deus, novamente, né? Mudou. E a nossa mentalidade enquanto sociedade evoluiu e muito, no intuito de que família pudesse ser algo muito mais aberto, em que a participação de ambos em um relacionamento possa fazer que ela se fortaleça, que melhore as condições, não só financeira, mas de abertura, de entendimento, de respeito do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Tudo isso deu muito mais autonomia à família. Aí vem lá a descrição que ele nos traz, conforme o estudo que ele fez, dos tipos de família. A nuclear, como nós dissemos, é compreendida de forma restrita, composta pelos pais e seus filhos. Essa é a família nuclear. Então, ali nós vemos a nossa residência, eu, a esposa e meu filho. Isso é a família nuclear. Aí nós temos a família extensa. E vocês vão perceber que até aqui é a visão que nós teríamos daquilo que é a nossa família enquanto filhos, né? Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E essa extensa abrange um círculo um pouquinho maior, que vai englobar ali os avós, os tios, os primos e outros parentescos que nós tenhamos. Aí é chamado de família extensa, né? É aquela amplitude um pouquinho maior daqueles que nós chamamos de família. Família matrimonial. Comporta a ideia tradicional da família constituída a partir da oficialização do matrimônio, do casamento. Saí de casa, vou me casar, a partir daí constituo uma nova família. Este casal, na legislação que nos traz, após contrair o matrimônio, torna-se uma família. Mas hoje é só isso? É só o casamento que oficializa? Que nós vamos ver à frente também. Mas não é só isso, não é só o casamento, esse sentimento perante a sociedade que oficializa uma relação. Na lei vigente, a família matrimonial compreende os casamentos civis, religiosos, podendo ser hétero ou homoafetivo. Tudo amparado pela lei. E é muito bom que se diga isso, porque entender as constituições daquilo que o professor Menezes nos traz de família, hoje ela tem um sentido, além de mais amplo, compreende e respeita todas as relações. Família informal. Família informal é o termo utilizado para os agregados familiares, formados a partir da união estável entre os seus elementos. Aqui é o amparo legal que nos dá e a lei nos orienta, que deixa de ser simplesmente um matrimônio no civil ou religioso,
Até para aqueles espertinhos assim, não, mas só faz 7 anos que a gente está junto, eu não tenho nada. Não... Existe a legislação que ampara todo e qualquer relacionamento nesse sentido, chamado de união estável. Está na legislação. Depois de muito tempo, uma maneira de amparar, homem, mulher, não interessa, é uma maneira de amparar quando não há aquela oficialização em cartório. Família monoparental. Essa família monoparental é interessante porque quando há a separação conjugal ou a perda de um ou outro, né, o pai ou a mãe, a condição da mãe ou o pai conduzir dali por diante a família com os filhos é chamado de família monoparental. É a condição da mãe que cria sozinha seu filho, é a condição do pai que cria sozinho seu filho. É uma forma de família também reconhecidamente estabelecida na nossa sociedade. Até mesmo quando há uma separação e um abre mão do outro, aí nós chamamos de família monoparental. Família reconstituída. O que é a família reconstituída? Formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. Talvez alguns anos atrás, né, seria um tanto quanto difícil até uma abertura social, porque havia muito discriminação. Até para uma pessoa novamente construir um matrimônio, existia uma discriminação muito grande. Eram pessoas que ficavam às vezes à margem, rejeitadas, eram mal faladas, né, por não estar mais dentro daquele seu matrimônio. Isso nós chamamos então de família reconstituída. Ou seja, não é porque de repente eu não me dei bem com uma pessoa que eu estava, que eu não posso começar a reconstruir uma nova família. Não tem problema algum. E você está ali amparado e tem todo o direito de fazer isso. Depois de todos esses exemplos, e como eu disse para vocês, existem muito mais exemplos de famílias na nova constituição de família hoje na nossa sociedade, nós vamos entrar naquilo que o Espiritismo nos traz em relação ao que nós chamamos de família. Há sim um aprofundamento e ao mesmo tempo uma ampliação desse conceito de nós entendermos, dentro do que a doutrina nos traz, além desses exemplos trazidos pelo professor Menezes, a expansão dos conceitos de família. Para nós que nos dedicamos e buscamos o estudo e o aprendizado através da doutrina espírita, nós entendemos que nós somos uma grande família. Além da minha família ali, do meu lar, nós somos uma grande família. Querendo, né, até utilizando lá o que foi dito lá atrás por Paulo, né, os cristãos, né, que somos todos cristãos, os cristãos são todos irmãos. E como irmãos somos uma grande família com um pai. Essa questão 775 do Livro dos Espíritos, ela traz para nós uma definição muito interessante sobre família. Eu vou até falar primeiro aqui para vocês da 774, que ela vai nos esclarecer, ajuda a nos esclarecer. Há pessoas que, no fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem mais os laços de famílias entre os homens, mais do que resultado de costumes sociais, e não efeito de uma lei de natureza que devemos pensar a esse respeito. Essa comparação feita com animais é porque nós vemos como funciona o reino animal. Depois de um determinado tempo
em que há todo aquele cuidado e, infelizmente, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim hoje em dia, mas nós vemos que muitas vezes os animais eles superam e muito, às vezes, nós em relação ao cuidado e ao amparo, até chegar ao ponto de, vai, agora você já sabe caminhar sozinho. Isso é muito importante. E às vezes nós vemos que dentro da nossa própria sociedade ainda existe a condição de se renegar a esses preceitos que são tão instintivos. Nós já superamos e muito, né? Esses sentimentos instintivos. Ainda os temos. Mas quando nós olhamos para aquilo que o animal faz em relação ao cuidado que ele tem com a família, nós precisamos entender que podemos melhorar muito ainda. E olha que interessante. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Quando aqui nós falamos de toda vez que a família enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, vamos olhar para dentro do nosso próprio lar. Todo e qualquer conflito em que gere para o próximo algum tipo de efeito, de dentro do nosso próprio lar, muda o relacionamento não só nosso dentro do nosso próprio lar, aí nós vemos o que nós chamamos de as separações conjugais, mas causa um efeito externo também. Nos relacionamentos, na divisão, muitas vezes, coisa simples. João separou de Maria, não interessa o motivo. Maria tem ali os seus amigos e João tem seus amigos. A condição de relacionamento entre esses que todos se davam muito bem, ao trazer para si o problema do outro, faz com que haja um conflito, porque um quer defender esse e o outro quer defender o outro. Parece algo meio insano, mas infelizmente acontece. Mas muito além disso, o que traz para nós esse texto, desses conflitos, são as brigas, os desentendimentos, esses desentendimentos até às vezes com os nossos vizinhos, porque tudo aquilo que você consegue resolver dentro do seu próprio lar, por isso é muito importante, nós resolvemos isso lá em casa. Não é necessário que você externe os seus problemas, as suas ansiedades em público. Seja qual for. Uma necessidade, uma situação em que você precise amparar o outro em um estado difícil, tudo isso tem que ser resolvido dentro do lar. Esse é o conceito básico de família. Esse é o conceito básico de amparo que nós devemos e podemos fazer dentro do lar. O que vai sair de dentro dessas quatro paredes aqui? Amor e compreensão. Que é a maneira que nós temos de dividir com os outros as nossas condições. Aí vem essa questão muito interessante, que faz nos lembrar um recado que o mestre nos deixou. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Quando há uma desagregação no lar, essa desagregação que possa parecer a princípio que é só a separação de dois corpos, há um reflexo dentro da sociedade. E o que a resposta vai nos trazer? Uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? Recrudescência do egoísmo. É a condição do cidadão, do indivíduo, que só vai pensar em si próprio para tomar uma decisão. É a volta do egoísmo. E por que eu falei de algo que o mestre nos deixou? O mestre, quando aqui esteve, foi muito claro em nos afirmar que a grande chaga da humanidade naquela época era justamente o egoísmo. O pensar em si, não pensar no outro, não olhar para o problema do outro, buscar
dentro do possível, auxiliar o outro. Essa condição daquilo que a doutrina nos traz de caridade é justamente esse amparo, é pensar no outro. O egoísmo nada mais é do que o eu. Eu vou fazer se for bom para mim. Eu vou pegar, eu vou usar se for bom para mim. Agora, se nós mudássemos um pouquinho só a nossa mentalidade, ao fazer este ato aqui, eu estou auxiliando este. Essa multiplicação de boas ações, que é o que nós falamos da caridade, básica dentro do que aquilo que a doutrina espírita nos ensina, é a condição primeiro para fazer com que a família, a nossa família, tenha a condição de estar, de ser e conviver bem. Então, retornar ao egoísmo é perder essa essência daquilo que lá atrás o mestre já nos disse. É a grande chaga da humanidade, o egoísmo. Nessa questão, na 913, vai falar do egoísmo justamente para nos fazer um alerta. Questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Dai deriva a todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Qualquer vício, como dito aqui, e nós podemos pegar qualquer um, nós sempre veremos que a condição primeira daquele vício é a pessoa pensar só em si. Ela pensa só em si. Não importa o que o outro acha, o que o outro sinta, não importa a indiferença, a pessoa pensa só em si. Novamente, o alerta feito pelo mestre. Combater o egoísmo é fazer com que nós tenhamos a condição de conviver bem em sociedade e principalmente em família. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz um ponto muito importante, que é aquilo que eu falei logo no começo, relativo a nós entendermos que nós somos muito mais do que simplesmente família, enquanto cristãos. Nós não somos simplesmente aquela nossa família ali dentro do lar. Assim como nós nos reunimos aqui todos os domingos, e é muito gostoso, né, a sensação de nós chegarmos, cumprimentar o outro, estar bem, todos ali com o mesmo pensamento, elevar ali o espírito na condição de buscar ouvir aquilo que realmente vai nos acalentar o coração. Essa é a melhor sensação que nós poderíamos ter no início de domingo, no final de semana. E o que o Evangelho vai nos trazer? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. E só para explicar esse trechinho, essa primeira frase, pequenininha, não é a condição sanguínea de nascer dentro do mesmo lar que nos faz ter pelo outro o carinho, o respeito, a admiração. A doutrina esclarece para nós muito bem que quando nós reencarnamos aqui, nem sempre nós reencarnamos dentro da família espiritual. As nossas necessidades pretéritas, muitas vezes, nos colocam dentro de um lar onde nós não sentimos a mínima empatia com ninguém. Parece estranho. Parece que, como dizem, nós somos a ovelha negra da família. Nós gostamos sempre de dizer que é o outro. Não, fulano é a ovelha negra da família. Né? Nós sempre gostamos de dizer isso. Mas muitas vezes somos nós mesmos. E quais são as necessidades? Em qualquer situação, a necessidade primeira, não importa onde estivermos, a necessidade primeira é amar o próximo. Como que nós ampliamos esses laços espirituais? Independente de onde nós estivermos, cuidar, tratar, respeitar o outro com carinho, com devido amor cristão,
é a condição de nós aumentarmos ainda mais a nossa família espiritual. E é o que o Evangelho procura trazer para nós. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, quando nós olhamos para o nosso filho, quando nós olhamos para o nosso ente querido, qual é a contribuição que eu dou ou que eu dei para que ele se torne alguém melhor? Essa é a nossa missão. Dar condições para que o outro seja melhor. Eu estou fazendo isso por mim? Também. Mas a nossa principal missão é essa. Fazer com que o outro progrida. Como diz o texto, o corpo ao corpo, mas o espírito não é do espírito. A nossa criação enquanto espírito, ela foi concebida apenas uma vez. Por isso nós acreditamos na reencarnação. Somente uma vez. Reencarnamos diversas vezes no mesmo ciclo de aprendizado, de entendimento. E é essa condição que faz com que nós entendamos que o que nós devemos fazer em relação àqueles que nos cercam é o amor verdadeiro, é a condição de amparo, é auxiliar na educação, é auxiliar no desenvolvimento dele enquanto pessoa. Essa é a nossa missão. E é isso que faz com que, enquanto sociedade, enquanto família, nós aumentemos não o ciclo de consanguinidade, mas o ciclo espiritual de família. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos pelo relacionamento anterior que traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Eu acho que vai ser muito fácil aqui para nós, de repente, pensar numa pessoa agora que não é da família, mas que nós temos uma afinidade. Poxa, fulano, me compreende mais do que meu irmão. É muito comum isso. E a doutrina nos esclarece que, mesmo quando nós retornamos, nem sempre na mesma família espiritual, muitas vezes nós vamos encontrar com irmãos que nós já temos uma afinidade muito grande dentro do nosso ciclo de amigos, dentro do nosso ciclo de trabalho. Tem aquela pessoa lá que você se dá tão bem, parece que você conhece a pessoa, é uma sensação gostosa, que você conversa com a pessoa assim, ela te dá uma paz. Você está com um problema, ela olha para você, vem cá, o que está acontecendo? Ela sabe quais são os seus sentimentos, ela sabe quais são as suas necessidades. Pegando um exemplo dentro da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, por acaso, ele encarnou aqui e ele foi o fundador da primeira escola espírita, lá em Minas Gerais. Ele tinha como braço direito a sua assistente, casado, mas a afinidade em relação ao objetivo de vida dele, daquilo que ele trouxe de conhecimento para nós da doutrina espírita, essa assistente dele era o braço direito e entendia todas as necessidades dele. Aí depois foi esclarecido. Ela, como esposa de outras vidas, e pela intimidade e pelo entendimento que havia entre eles, ela reencarnou como alguém para auxiliá-lo naquilo que era a missão dele de trazer o que ele trouxe para nós, na doutrina espírita. Assim somos todos nós. Hoje, nós não sabemos muito bem quais são as condições ou quais são os nossos objetivos. Mas se formos a cada dia cristão, para que saber qual é o meu objetivo? Qual a necessidade? Porque nós somos muito curiosos, né? Qual a necessidade de saber qual é o meu objetivo? Qual a necessidade de saber qual é a minha missão? Não, ser bom, ser companheiro, ser companheira, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, educar, ensinar, aprender, exercitar o amor cristão,
Fazendo isso, nós estamos cumprindo a nossa missão. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Vemos isso constantemente dentro da nossa família. Vocês perceberam que em nenhum momento aqui falou sogra nem cunhado, né? Vocês perceberam, né? Não é por acaso. Separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Então, quando nós temos aquela pessoa que muitas vezes nós não compreendemos o porquê de não conseguirmos nos afinar com ela, é essa pessoa que nós mais devemos doar tudo que for melhor de nós para ela. Porque ela está necessitada de algo que nós já podemos dar, que ela ainda não tem. Renegar, distanciar, deixar de atender, nós estamos dando a ela e nós mesmos estamos aumentando o nosso tempo. Parece que a gente não aprendeu ainda. O que eu tenho que dar para ela? O que eu tenho que fornecer a ele, a ela? O melhor de mim. Fazendo isso, conforme a caridade, que é a base primária daquilo que nós acreditamos na nossa doutrina, nós estaremos cumprindo com louvor a nossa missão nesse retorno. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão, de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Veja como é importante isso. Não é somente o hoje que nos importa. O passado, tranquilo, nós não podemos mudar. O futuro, talvez nós possamos. Mas o que realmente nós podemos mudar é o hoje. O hoje nós podemos mudar. Com a consciência daquilo que o Evangelho nos traz, nós podemos utilizar todos os dados trazidos, tanto pelo professor Menezes como pela doutrina, daquilo que nós devemos fazer e cuidar da nossa família. Todo o cuidado que nós tivermos com a nossa família, nós estaremos fazendo, dentro do amor cristão, o melhor que nós pudermos. Mas eu não consigo ir além disso. Faça o que você pode. Faça o que você consegue fazer. Dê o melhor de si. Nossa, mas eu não tive tempo de fazer tudo o que eu podia. Fez. Você fez. Tudo o que você podia. Essa é a razão principal para que nós entendamos que família, além dos laços de sangue, como ser cristão, é o cuidado que nós temos com todos que nos cercam. Tem antipatia? Tem. Tem aquele dia que você não suporta olhar para a cara de um ou outro? Tem. Normal, tranquilo. Passa. Vamos para o próximo dia. Vamos buscar a compreensão de que se eu fizer o melhor de mim, eu estarei bem primeiro comigo mesmo. Todas as vezes que nós buscamos acolher as pessoas que aqui vêm em busca de uma palavra, em busca de um conforto, uma das principais preocupações que nós temos enquanto trabalhadores do Espiritismo é buscar levar para essa pessoa a condição de que ela acredite que a grande diferença para a vida dela, independente do problema, está nela mesma. Muitas vezes as pessoas se sentem desmotivadas, muitas vezes as pessoas se sentem limitadas, eu não consigo ir além disso. Muitas vezes as pessoas chegam aqui com o coração totalmente estraçalhado, arrebentado, e eu queria poder fazer mais pelo meu pai, eu queria poder fazer mais pela minha mãe, pelo meu filho. Mas tenha a consciência tranquila, utilizando o Evangelho do Mestre como exemplo, que estando agindo, operando, amparado nas palavras do que o Cristo reproduziu para nós, você está fazendo o melhor de você. O melhor que você pode.
se cobrar demais, não vai resolver o problema. Coloque em sua consciência: hoje eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que meu ente querido, para que a minha família tenha o melhor de mim. Ao fazer isso, todos os dias ali, ao levantar, primeiro de tudo, né? Agradecer a simples oportunidade de ter levantado por mais um dia e poder abrir os olhos. Agradecer a Deus. Hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, de fazer o melhor de mim. Ao fazer isso, abrir os olhos, segue em frente. Procure entender que aquilo que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. Não tema pedir ajuda. Nós estamos aqui enquanto irmãos, um disposto a ajudar o outro. Isso é o significado de família. Acreditar no outro, se doar para o outro e fazer com que o outro, junto a nós, sinta realmente vontade de conviver bem e conseguir chegar aos braços do Pai, consciente de que tudo aquilo que você pôde fazer, você fez. Meus irmãos, mais um domingo, que graças a Deus nós estamos aqui reunidos. E como eu já disse, né, agradecendo tudo que foi possível hoje a gente poder bater aqui esse papo, nós estamos sempre à disposição, logicamente de maneira individual, para poder atender a cada um de vocês dentro das suas necessidades. Sintam-se todos muito abraçados, que todos tenham um grande domingo pela frente. Que possamos enxergar naquele que está do nosso lado, independente de ser familiar ou não, alguém que necessita ou que pode, de alguma forma, com uma palavra, te dar o conforto que você necessita para o seu dia. Que Deus abençoe a todos. Que possamos, nesse instante, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Quem se sentir à vontade, feche os olhos. E que ao cerrar os olhos possa ver à sua frente a figura do Mestre Jesus de braços abertos. E ao olhar para a figura do Mestre Jesus, que nós possamos sentir toda essa energia que ele emana de amor, de caridade, de amparo. Que essa figura nos envolva nesse instante, nos revigorando as nossas energias para continuarmos seguindo em frente, independente dos problemas, mas com o Mestre Jesus ao nosso lado, à nossa frente, nós somos capazes de transformar qualquer problema que vier à nossa frente. Divino Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia, agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos acompanhe por toda essa semana e que possamos, no próximo domingo, nos reunir novamente. Que assim seja. Graças a Deus.